Fala galera, Tio Uli aqui na área e hoje a gente vai falar sobre a empresa que deu a maior rentabilidade em 2020. Foi a CSN, com ganhos superiores aos 100% de rentabilidade. Galera, eu quero saber de você, se você é investidor da CSN ou não, ou também de alguma outra siderúrgica. Eu posso falar aqui da Uzi Minas e da Gerdau. Só que nesse conteúdo a gente vai conhecer a CSN mais a fundo para a gente entender por que ela entregou esse resultado em 2020. Siderúrgica Nacional, como é conhecida, foi fundada em 1941 pelo ex-presidente Getúlio Vargas. Em 1993 ela foi privatizada, onde o governo vendeu 91% da sua participação para um pool de investidores. Atualmente ela tem 24.869 funcionários e ela está nesses negócios aqui, ó: siderurgia, mineração, cimento, logística e energia. Só que siderurgia e mineração representam 55% e 39% respectivamente. Quais são os principais ativos da empresa? A mina Casa de Pedra, galera, que tem 2,6 bilhões de toneladas de minério de ferro. E a mina do Engenho, que tem 317 milhões de toneladas. Esses dois ativos juntos produzem 33 milhões de toneladas de minério de ferro, galera. Seguinte, é importante que a gente entenda isso aqui. Quando a gente está falando de uma empresa como a CSN, como a Petrobras, por exemplo, essas empresas têm reservas de algumas commodities, como se a gente estivesse calculando aí quantos barris de petróleo a Petrobras tem. Então a CSN ela produz atualmente por ano 33 milhões de toneladas. E aí, para uma reserva de 3 bilhões de toneladas, a gente tem aí quase 100 anos de produção garantidos. Isso é importante na hora da gente calcular o nosso valuation, por quê? Porque a gente pode estender um pouco mais a nossa perpetuidade. É importante que você não caia nesse tipo de armadilha na hora de fazer algum tipo de valuation, beleza? E olha só, a empresa também tem 2 terminais portuários que ajudam ela a escoar essa produção. Ela tem 100% da sua energia produzida em casa. Isso aí traz uma segurança para o ativo, ainda mais para o Brasil, que tem um histórico de falta de energia elétrica para a indústria. Isso aí é importante a gente entender sobre o ativo, né? E a empresa tem participações na MRS Logística, com 34,94% de participação. E ela tem uma capacidade de produção de 4,7 milhões de toneladas de cimento. Cimento, para quem não sabe, não é uma indústria que você pode fazer uma logística muito extensa. Então ela atende Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, exatamente os maiores mercados consumidores. O carvão que a empresa usa, ele é 100% importado, perfeito? Quando a gente olha para a diversificação das suas receitas, a gente precisa entender que 44% é mercado interno e 56% mercado externo, liderados pela Ásia e também seguidos pela Europa. Por que saber dessa informação sobre de onde vem a receita, aonde estão os clientes, é importante para uma empresa como a Siderúrgica Nacional ou qualquer empresa que você esteja analisando? Porque ela tem um hedge natural nas suas receitas contra uma alta do dólar. Isso é uma opcionalidade, porque ela pode escolher vender para o exterior quando o dólar estiver forte e ela pode vender para o mercado interno quando o real estiver forte. Isso traz uma flexibilidade para a empresa. Vamos dar uma olhada aqui no DRE e também eu vou aproveitar e te ensinar uma análise muito importante que você deve fazer com todos os ativos que você tem na tua carteira, que é a análise horizontal, não, análise vertical. Aqui eu vou ensinar a análise vertical, mas eu já estou te falando, você precisa aprender a fazer a análise vertical e a análise horizontal, perfeito? Então olha aqui, ó, em 2020, nos 9 primeiros meses, a empresa teve uma receita de 20 bilhões 269 milhões, onde 50,81% foi mercado interno
e 49,19% mercado externo. Aqueles dados que eu estava mostrando ali antes são do ano de 2019, tá? Ela apresentou 13 bilhões 528 milhões de reais de custo, o que gerou um lucro bruto de 6 bilhões 741 milhões de reais. Essa aqui é a margem bruta da empresa, que é decorrente da nossa análise vertical. Na hora de olhar a despesa, a gente vê que o total foi de 3 bilhões 932 milhões, que por si só já representa 19,4% da receita líquida da empresa. Só que foram vendas 1 bilhão 398 e administrativas de 369 milhões. Respectivamente, essas representaram 6,9% e 1,8% da receita total, o que gerou aí um lucro operacional de 2 bilhões 808 milhões. Gerou aqui uma margem operacional de 13,85%. O seu resultado financeiro foi de 1 bilhão e 72 milhões negativo, que gerou aí uma perda de 5,29% da receita. Os impostos totalizaram 1 bilhão 340, sendo ali responsáveis por 6,61% da receita, e ela fechou um lucro líquido magro de 395 milhões de reais. Apresentou aí uma margem líquida de 1,9%. Então, galera, você precisa entender que a empresa paga muitos juros, então provavelmente ela deve ter uma dívida dolarizada, já que ela tem grande parte da sua receita em dólar. É natural que as empresas com esse tipo de exposição à moeda também tenham dívidas na mesma moeda que ela tem a receita. Isso é uma maneira correta de se fazer a administração financeira das empresas, e eu quero que você aprenda também a pensar como um CFO. CFO, para quem não sabe quem é essa sigla, é Chief Financial Officer, é o diretor financeiro das empresas. Eu quero que você aprenda a pensar como um diretor financeiro, porque isso vai gerar mais decisão para você comprar ações. Mas se você for um empresário, se você for um trabalhador de empresa, no administrativo, você vai ter mais habilidade também para trabalhar, perfeito? Nada desse conhecimento aqui é usado somente em uma área, você pode usar ele em vários lugares. E aqui eu vou te mostrar como o balanço patrimonial da empresa gerou alguns dados aqui que eu considero importantes. O capital de giro da empresa fechou em 5,6 bilhões de reais, e olha aqui, a dívida líquida chegou a 27 bilhões 628 milhões de reais. Ela teve um ROI nos 9 primeiros meses de 6,2% e a liquidez seca ficou de 1,05%. Vocês sabem que eu costumo fazer o quê? Eu costumo usar a liquidez corrente na hora de ver a capacidade de solvência da empresa, mas hoje eu trouxe ali um outro tipo de liquidez, que é a liquidez seca. Você precisa saber por que a liquidez seca é importante, principalmente numa empresa como a CSN, que tem produtos que às vezes ficam encalhados. Uma outra característica também do setor de siderurgia são as altas despesas fixas. Isso gera um fenômeno chamado alavancagem operacional. É por isso que essa ação ela tem um beta muito alto. Você precisa saber o que é beta, se você não sabe. E essa empresa ela tem altas tendências de alta, altas tendências de baixa, porque ela tem o seu resultado nas ações impulsionados por uma dívida grande e também por essa alavancagem operacional elevada, perfeito? Isso é importante por quê? Porque quando a economia estiver bombando, essa despesa fixa ela vai servir para ser diluída rápida e aí vai gerar muito lucro. Mas quando a economia estiver em baixa, como teve aí nos últimos 10 anos, isso pode ser muito pesado para a empresa, perfeito? Tanto que a gente viu as cotações da mesma saltarem de quase R$6 para os atuais R$38. Multiplicou mais de 7 vezes, tá, galera? Por que a gente pode explicar essa alta multiplicação nas ações da CSN em 2020? Porque a gente teve uma queda muito forte nos juros brasileiros, o que diminuiu o custo dessa dívida, e também esse novo estímulo
financeiro que a sociedade sofreu, ele vai direto nos produtos que a CSN vende. Por quê? Esse aço que ela vende é usado na construção civil, nos carros, na linha branca, entre outros setores que são muito favorecidos com uma política de crédito mais liberal por parte do governo. Perfeito? E aí, galera, seguinte, o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? A gente viu aqui que o ciclo financeiro dela é de 45 dias. Quem não sabe o que é isso, é importante você saber, mas o que é relevante aqui também é a depreciação de 1.376 bilhões de reais. Quando a gente compara aqui com o lucro operacional, a gente chega num valor de mais de 4 bilhões, que quando a gente compara com essa dívida aqui de 27 bilhões, nem fica tão alto, tá? O valor de mercado atual da empresa é de 53 bilhões de reais, ou seja, é uma relação de preço sobre EBIT de quase 20 vezes. Eu já vi essa empresa sendo avaliada pelo mercado por aproximadamente 2, 3 vezes o valor do EBIT. Toma cuidado com o CSN, porque é um papel de tendência. Eu não faço valuation nela para operar. Eu acho que existem outras técnicas, perfeito, mais atrativas. As opções dela são muito voláteis. Para quem faz a estratégia do lançamento coberto, pode ficar de alguma forma impelido, atraído por essas altas taxas, mas pode ser muito perigoso, porque quando o papel sobe, ele sobe muito forte, e quando ele cai, ele também cai muito forte. Eu acho que é uma operação perigosa, perfeito? Galera, se você quer entender mais sobre valuation, se você quer entender mais sobre opções, no dia 10, domingo, a gente está iniciando o pontapé inicial de 2021 com a Semana Viver de Rendimentos. A partir do dia 10, domingo, 8 horas da noite, eu estou fazendo uma pancada de conteúdo para te tirar desse nível aqui e te botar em um nível superior, tá? Quem garantir o seu lugar nessa semana Viver de Rendimentos, que é 100% gratuita e 100% digital, precisa pedir o link aqui no direct para mim, beleza? A gente já está na portinha do evento, não tem limitação de vagas, mas ao final da Semana Viver de Rendimentos a gente vai abrir uma oportunidade exclusiva para 1.500 pessoas para um treinamento meu, perfeito? Então eu já deixo aqui o teu aviso, não tem pegadinha nenhuma, a gente vai entregar muito conteúdo na Semana Viver de Rendimentos, mas quem quiser aprofundar um pouco mais, ter um tipo de acompanhamento mais próximo e ter acesso a muito mais conteúdo, precisa garantir o seu lugar. E como que você faz isso? Pedindo o link no direct, tá? A Bolsa deu muito dinheiro nesses últimos 12 meses, é uma oportunidade de ficar rico de verdade, tá? Mas também, se você não souber fazer isso, pode perder dinheiro e eu não quero que isso aconteça por falta de conhecimento. O comportamento normal das pessoas é o seguinte: enquanto eu estou ganhando, eu não estou estudando, mas quando eu começo a perder, que eu começo a me interessar. Não deixa para depois, para você começar a estudar. Eu já fiz o meu trabalho, eu sei como é que funciona e você não pode ficar de fora. Vem comigo porque é só o começo.